Hoje a gente vai falar do Noah Centineo, que é um ator jovem aí. Ele treinou como o verdadeiro He-Man para, no final das contas, perder o cargo do He-Man para outro ator, o Nicholas Galitzine. Vou comparar receitas dos filmes deles e mostrar como esse novo filme do He-Man está dentro da estratégia da Mattel desde o mega sucesso que foi Barbie. Você sabia, por exemplo, que o primeiro filme do He-Man nos cinemas foi em 1987, aquele filme com Dolph Lundgren e a Courtney Cox de Friends. E foi um fracasso retumbante. Custou 22 milhões de dólares e arrecadou um pouquinho mais de 17 milhões apenas. Pois é, ele dizia, I have the power, eu tenho a força, mas não teve tanta força assim para pagar o próprio filme. Isso quase matou a produtora Canon Filmes, inclusive. Mas o filme, no final das contas, virou um cult. E a gente tem que concordar que aquele filme é a cara dos equívocos dos anos 80. Agora, corta para 2019. A Sony anunciou que o Noah Centineo, o crush fofo das comédias românticas da Netflix, seria o novo He-Man. Ele treinou pesado, ganhou shape, ficou pronto para segurar a espada do poder. Ali pelo ano de 2020, vazaram algumas nudes bem explícitas dele na internet. E coincidência ou não, em 2021 ele simplesmente saiu do projeto. Puf! Nada de Eternia para ele, sem muita explicação. Aí a Sony abandonou o projeto e a produtora levou para Netflix, que acabou assumindo. Escalou então o ator Kyle Allen, que naquele momento era uma promessa. E menos de 2 anos depois também cancelou o projeto, muito mais por causa da recepção morna, que foi a última animação escrita pelo Kevin Smith. O pobre do Kyle acabou sendo uma promessa não realizada nessa brincadeira, né, até hoje. Tá aí o problema de você assinar projetos grandes que demoram para sair do papel, eles acabam enrolando você. Agora, em 2024, a Amazon e a Mattel ressuscitaram o projeto do He-Man com Nicholas Galitzine como He-Man. E como já falamos, né, aconteceu de seguirem com o projeto. A ironia dessa nova escalação do ator é que o Noah já tá mais musculoso que o Galitzine. Parece que é aquela história de perder vaga na academia porque não foi no dia certo, sabe? Aquelas coisas meio doidas, né? Sabe o que é engraçado disso tudo? Quando a gente olha para os números, o Noah Centineo também já faturou mais dinheiro, além de estar mais forte, né? Então vamos lá. Considerando que ambos os atores fizeram, além de filmes para o cinema, filmes e séries também para o streaming, então não tem uma bilheteria muito objetiva, né? Porque não tem valor de ingresso, mas uma estimativa de valor baseada em audiência, retenção de assinantes, impacto cultural e licenciamento de produtos caso haja, né? Para Todos os Garotos que Já Amei, filme da Netflix, rendeu mais ou menos 125 milhões de dólares. Sierra Burgess, uns 30 milhões de dólares. O total para o Noah foi 155 milhões de dólares. Sem contar que ele já também fez Adão Negro para DC, O Recruta, que é uma série para Netflix, mas tudo sem muito alarde, né? Já o Galitzine, com Vermelho, Branco e Sangue Azul para a Amazon, e alguns outros, ele fez uns 60 milhões de dólares, ou seja, o Noah faturou mais do que ele, né? Então o corpo forte, o ticket vendido, mas em termos de conversar com públicos diferentes e até a crítica, o outro ator, o Nicholas, sai na frente porque ele já contracenou com Anne Hathaway, Julianne Moore, Sofia Carson, Uma Thurman. Pessoalmente, eu não acho ele um grande ator, porque acho que falta um pouquinho de simpatia para ele, um tempero a mais que tá faltando ainda, mas de fato ele tem um portfólio muito mais interessante. Mas para quem insistir tanto nesse filme? Porque desde o sucesso absurdo de Barbie, 1 bilhão e 400 milhões de dólares no mundo todo, a Mattel quer criar um universo cinematográfico dos seus brinquedos, né? Tem aí na lista Hot Wheels, Polly Pocket, Matchbox, Barney e, obviamente, Mestres do Universo. O He-Man tá surfando nessa onda pós-Barbie, obviamente, né? Ou seja, o Noah, que fez academia, ficou pronto para salvar a Eternia, mas acabou perdendo a espada pro Galitzine com um cast de peso, né? Entre ali nos coadjuvantes. Jared Leto, Idris Elba, Camila Mendes, o orçamento de 200 milhões de dólares, né? E lançamento pro próximo verão americano, hein? 2026. Agora vai ser com força total, né? Esse novo filme do He-Man teve uma foto de bastidor vazada que mostra o príncipe Adam carregando a espada do poder nas costas.
mas sendo escoltado, né, e possivelmente preso por alguns policiais. Além de uma foto dele que aparece ele com a Tila, que é interpretada pela meio brasileira Camila Mendes, num parque. Ou seja, o filme deve cometer um dos grandes erros do filme lá dos anos 80, que é a história se passa na Terra. Mas aí que tá. Isso pode ser uma estratégia para baratear o filme e ele não ser repleto de efeitos visuais, ou uma manobra narrativa para que o público se identifique com Adam Terráqueo, conhecendo junto com ele, né, o planeta de Eternia. Ou até mesmo uma estratégia da Mattel, que, como aconteceu em Barbie, parte da história se passa no mundo real. Vamos ver, né? Pelo que foi apurado por aí, o filme vai mostrar o Adam caindo na Terra no melhor estilo Superman, quando a criança, né, tá lá. Só que aí ele vai passar 20 anos depois para salvar a Eternia. Me parece que ele vai vai passar os 20 anos aí sem memória, e um dos conflitos dele pode vir a ser exatamente esse tempo que ele passou na Terra e a sua função como príncipe lá em Eternia. Ainda existe uma possibilidade da história girar em torno do fato do Adam e He-Man serem, como a origem do brinquedo e série animada, apenas um boneco. Vimos que isso funcionou lá no filme da Barbie, né? E pode ser que a Mattel tenha esse plano de criar um multiverso entre os brinquedos e o mundo real de fato. Para quem não sabe, o He-Man nasceu em 1981 como uma linha de brinquedos mesmo, de fato. Lançada para competir com os bonequinhos do Star Wars, que faziam um enorme sucesso ali no começo dos anos 80, e eram produzidas por uma empresa chamada Kenner, que não ironicamente acabou sendo engolida pela Hasbro, que é concorrente da Mattel desde sempre, né? Então lá nos anos 90 a Hasbro comprou essa empresa. Como esses bonequinhos do Star Wars faziam um sucesso por conta dos filmes, dos livros, até das séries animadas que tinham o Ewok, C3PO, R2D2, a Hasbro, para manter o interesse do público, né? A Hasbro não, a Mattel, né? Chamou alguns artistas para fazer umas histórias em quadrinhos e até a série animada que a gente conhece e o filme de 1987. O resto é história, né? Além de várias adaptações novas mais recentes. O bom é que o filme deve honrar personagens esdrúxulos como o Mandíbula, Aquático, Homem-Fera, Triclops, além do Mentor, a Feiticeira, o Homem Ariete, porque esses atores estão escalados para fazer esses personagens. Para resumir, o vai e vem dessa história. Então vamos lá. Em 2019, o Noah foi escalado. Em 2021, o Noah saiu sem muita justificativa. Em 2022, a Netflix assume a produção e escala o tal do Kyle Allen. Em 2023, a Netflix cancelou tudo, sem muitas explicações. Em 2024, a Amazon retoma o projeto e escolhe Galitzine, né, para estrelar. E marca a estreia para junho de 2026. Depois vai lançar no streaming. Então pensa comigo, o Noah treinou, ficou gostoso como He-Man, faturou mais bilheteria que o Galitzine, mas perdeu a espada. Hollywood é cruel, né? E a Hollywood já perdoou coisas piores e menores que essas nudes vazadas dele, né? Mas olha, com aquele tanquinho, ainda dá para segurar a espada do poder, hein? E não só a espada. Mas pera aí que não acabou. O plot twist é que esse físico todo do menino não é à toa. Ele tá gravando agora o remake do Street Fighter, baseado lá no jogo de videogame mesmo. E aí ele vai contracenar com Jason Momoa, que vai fazer o Blanca, que pelo jeito deixa de ser brasileiro nesse filme, né? E depois ele ainda deve gravar o prequel do Rambo, uma história que vai mostrar a origem do personagem. Esperamos, né? Eu pelo menos espero que ele consiga se realocar no mercado e se estabelecer aí dentro do gênero de filmes de ação, que pelo jeito é o que ele tá tentando. E vocês? O que vocês acham? O Noah ainda merece ser o nosso He-Man? Ou ele já perdeu o bonde? Vai rolar uma comparação entre os atores? Deixa aí nos comentários, dá seu like, se inscreve, ativa o sininho para mais fofocas nerds e coisas assim. E até a próxima.